A paz do Senhor Jesus, meus queridos, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aceite a paz do Senhor Jesus, desse que vos fala com todos vocês. Estamos aqui, meus queridos, para falar do amor de Deus a cada um de nós, com todo prazer, com a nossa Bíblia já aberta aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 13 até o 22, para a glória de Deus, cujo tema, Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então eu convido a você a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis 6, 13 até o 22, para a glória de Deus, que diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de golfe, farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás de 300 côvados. O comprimento da arca é de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiros. Versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que viver, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivo contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, meu Pai, nessa hora, nesse momento, para lhe pedir, Senhor, primeiramente o perdão do nosso pecado, das nossas falhas, de todas as nossas ignorâncias, Senhor, em palavras, em pensamento e por obra. Senhor Jesus, que o Senhor possa abrir a nossa mente, Pai, falar com cada um de nós nesse momento, Pai, ou nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, ou de madrugada. Não sabemos que hora, que momento que essa pessoa vai ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, clarear a nossa mente, também a mente de cada um daqueles que irão ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, aí está a palavra de Deus para todos nós. Talvez alguém pode dizer, mas para que essa palavra? Já conhecemos de cor e salteado. E mais uma vez temos que ouvir a palavra. A palavra do Senhor, meus queridos irmãos, não podemos se cansar
Talvez você ouviu essa palavra, não sei que dia, ou que mês, ou que anos, mas essa palavra ela se renova a cada dia. Não importa o pregador que pregou, se foi um pastor famoso ou não foi, ou se foi uma irmã conhecida, famosa ou não foi, mas esta palavra ela tem que ser pregada. E Deus para nós, Ele deu esta mais uma oportunidade para nós ouvir a palavra de Deus. Nós vemos aqui, se nós voltarmos alguns versículos antes, vamos voltar aqui no versículo, no mesmo capítulo, mas no versículo 5, a palavra de Deus diz aqui, ó: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. O verso 6 diz: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. O verso 7: e disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Meus queridos irmãos, nós vemos aqui, antes de nós entrarmos no versículo 13, nós vemos aqui que o Senhor, Ele observou, Ele viu a maldade no coração do homem. Então, meus irmãos, a maldade, o pecado tinha se multiplicado sobre a face da terra. E todo o pensamento do homem era má. O seu coração era perverso. Então o Senhor aqui, Ele se arrependeu de ter haver feito o homem, a qual Ele colocou ali com todo o amor, com todo o carinho. Ele se arrependeu. E no versículo 7 nós vemos que o Senhor, Ele disse: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal e o réptil, e até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Então, meus queridos irmãos, Deus viu ali um único homem, chamado Noé, justo. Então o Senhor anunciou, falando com Noé. E o versículo 13 diz: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então, meus queridos irmãos, Deus, além dele se arrepender, Ele, meus queridos irmãos, anunciou para Noé que Ele iria destruir a terra. Ele disse que Ele ia desfazer com a terra. Então, ele aqui no versículo 14, ele diz: faze para ti uma arca de madeira de golfe, farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira a farás de 300 côvados. Deus ali deu a medida, o tamanho adequado para que a arca pudesse ser construída. 300 côvados equivale nos dias de hoje a 133 ou 135 metros. O Senhor estava passando para ele as medidas. Então, meus queridos, nós vemos aqui o versículo 15: e desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. O Senhor estava passando para Noé as medidas a qual ele ia fazer a arca, levantar aquela arca. 300 côvados, 133 a 135 metros. 50 côvados de 22 a 25 metros. E, meus queridos irmãos, ali foi passado para Noé, aleluia, Jesus, a medida, para que ele viesse a construir aquela arca. Nós sabemos que Noé tinha 3 filhos, Cã, Sam e Jafé, né? Então ali Deus orientou a Noé, e certamente os seus 3 filhos estavam ali auxiliando. A Bíblia não conta
não diz para nós que as pessoas estavam zombando ou que estavam criticando, mas nós podemos imaginar que no nosso dia também é a mesma coisa. Quantos pregadores têm anunciado o retorno, a segunda vinda de Cristo para levar a sua igreja, e muitas pessoas criticam. Naquela época também, com certeza, havia pessoas, meus queridos irmãos, que criticavam. E Deus ali, meus queridos irmãos, orientou a Noé, passou para a Noé as medidas, a altura, os andares que iam ter. A Bíblia diz no versículo 16: farás da arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares baixos, segundo terceiros. Ali Deus estava também orientando para Noé fazer as medidas das janelas. Ali a medida, meus queridos irmãos, de tudo ali queria ser feito. E diz a Bíblia aqui: porque eis que eu trago um dilúvio, versículo 17, um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que havia espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Meus amados irmãos, este aviso que Deus iria destruir a terra estava válido, assim como nos nossos dias. O Senhor veio ao mundo, deu oportunidade para nós largar o nosso pecado, abandonar o nosso pecado, e os pregadores, assim como no passado Jesus disse que iria vir retornar, buscar a tua igreja, arrebatar a sua igreja, nos dias do dilúvio, Noé, a cada martelada que Noé batia naquelas madeiras, era anunciando a vinda do dilúvio sobre a face da terra. Mas o versículo 2 diz: mas contigo, Deus dizendo para Noé, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu, os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. O versículo 18 que nós acabamos de ler. Então ali, meus queridos irmãos, Deus estava determinando, ou estava anunciando a Noé, que após ele construir a arca, que ele iria entrar, ele, a sua mulher e os seus filhos, os 3 filhos que ele tinha, e as esposas, isto é, as mulheres e os seus filhos, iriam também entrar na arca. Né, meus queridos irmãos? Com ele, e de tudo que vive, de toda a carne, de 2 de cada espécie, meterás na arca para os conservares vivos contigo, macho e fêmea. Então agora Deus queria que Noé colocasse ali dentro da arca os animais com o seu companheiro, a fêmea, e o macho ali com a sua fêmea, sua companheira, para conservares em vida machos e fêmeas dos animais a qual ele iria ter que colocar ali na arca. O versículo 20 diz: das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, de 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E ali, meus queridos irmãos, Noé estava sendo um servo obediente, dando ouvido àquilo a qual Deus o dissera. E toma para ti, versículo 21, de toda a comida que se come, ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Versículo 22, assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim os fez. A ordem de Deus para Noé é que ele viesse a construir a arca. E a arca, meus queridos irmãos, a cada dia que se passava, ele estava trabalhando ali em cima
daquele projeto a qual o próprio Deus entregou ali nas suas mãos, aquele projeto para ele construir aquela arca, para que assim ele e a sua família, talvez a todos que viessem a ouvir, mas as pessoas não deram ouvido. Então Noé e a sua família entraram na arca, porque Noé foi temente e foi obediente e fez tudo que Deus ordenara a ele fazer, assim diz a Bíblia que ele fez. Então, meus queridos irmãos, o aviso de Deus para nós, Deus está dando para nós a oportunidade, assim como ele viu em Noé um homem justo, temente a Deus, e ali a sua família, meus queridos irmãos, pôde ali, meus queridos irmãos, ver a construção daquela arca. E a Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, que Noé fez tudo conforme Deus ordenara. Aqui nós vemos, meus queridos irmãos, a construção, o anúncio de Deus para Noé que Deus iria mandar o dilúvio. Assim também, meus queridos irmãos, nos nossos dias, Deus está alertando ao povo, Deus está alertando a sua igreja, para que assim a sua igreja desperte. Hoje não haverá mais dilúvio, mas a Bíblia fala para nós que esta terra está guardada como tesouro, ela irá ser queimada com fogo. Deus também tem avisado ao povo para que o povo abandone o seu pecado, para que o povo abandone a sua vaidade, para que não venha perecer, assim como muitos pereceram no dilúvio, porque eu creio com toda certeza, muitas pessoas perderam a oportunidade de serem salvas, porque não quiseram dar ouvidos à voz de Noé, ao martelo que batia em cada prego. Cada batida do martelo era um anúncio, anunciando que Deus iria destruir aquela terra. E Deus também nos nossos dias vai destruir, meus queridos irmãos, esta terra. Mas a Bíblia diz que essa terra, ela não será destruída mais com as águas de dilúvio, porque esta terra que aqui existe, que está aqui, ela será, meus queridos irmãos, destruída com fogo. Não haverá mais dilúvio sobre a terra, mas haverá, meus queridos irmãos, fogo sobre a terra. Amém, meus queridos irmãos? Que nós possamos ficar atento às palavras de Deus que é pregada, que é anunciada, não só aqui, mas em outros canais que também pregam a palavra de Deus, porque Deus não perdoou aquele povo no passado. Deus não perdoa eles, porque o pensamento deles era mau, pensamento perverso, coração ruim. Assim nos nossos dias de hoje, meus queridos irmãos, essa terra, ela está reservada, guardada como tesouro, para ser, meus queridos irmãos, naquele grande dia, queimada com fogo. Então, meus queridos irmãos, vamos despertar, vamos, meus queridos irmãos, vigiar, para que nós não venhamos ficar perdidos no meio do caminho, em desespero. Olha o que diz aqui no capítulo 3 de 1 João. 1 João, capítulo 3 de João, não, melhor, 2 Pedro, capítulo 3, os irmãos me perdoam, o versículo 10, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz assim, ó: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra, as obras que nela
que nela se queimarão. Amém, meus queridos irmãos? Esta é a palavra que deixo para todos nós nesse dia, a qual o Senhor dá para nós a oportunidade que Deus possa iluminar a nossa mente. A semana que vem, se Deus assim o permitir, estaremos aqui lendo o capítulo 7, e nós vamos meditar também no capítulo 7 do livro de Gênesis. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos continuar falando sobre a entrada de Noé e sua família na arca. Nós vamos ver, meus queridos irmãos, as pessoas precisam se despertar. Muitas pessoas ficam reclamando: para que essa palavra? Para que falar sobre a vinda de Cristo? Se Jesus não vai vir não. Mas a palavra de Deus diz para nós que o Senhor virá. Virá, meus queridos irmãos, buscar aqueles a qual Ele tem propósito, aqueles que estão se preparando, porque muitas pessoas no passado, nós vamos ver que poucas pessoas se salvaram do dilúvio. Então, terça-feira estarei aqui novamente para falar do capítulo 7 do livro de Gênesis. Então, você é meu convidado, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário. Isso vai nos ajudar muito, meu querido, minha querida irmã. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter um bom dia, uma boa tarde, boa noite, uma boa terça-feira na presença do Senhor, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.